Olá, jovem! Você já ouviu falar de cloud? Já ouviu falar de inteligência artificial? Já ouviu falar de machine learning, de dados? Mas por que investir nessas tecnologias? Hoje eu convidei aqui para conversar comigo o Vitor Chinia, que trabalha lá na IBM e vai contar pra gente por que é que você deveria investir nessas tecnologias. Tanto como desenvolvedor e desenvolvedora, e também como empresa, né? Por que usar esses serviços dentro dos seus softwares? Mas antes de começar essa conversa com o Vitor, eu queria te convidar para o IBM Talk Labs, um evento de cloud, Data e AI, né, inteligência artificial, que vai rolar agora nos dias 16 e 17 de março, totalmente online, totalmente gratuito. Vai ter várias palestras bacanas lá para complementar essa conversa que a gente vai ter aqui com o Vitor, e eu tenho certeza que você vai curtir muito. O link tá aqui na descrição para você se inscrever. E se você estiver vendo esse vídeo depois que o evento já tiver rolado, todas as palestras são gravadas e o link vai estar aqui na descrição para você assistir, beleza? Bora lá para essa conversa com o Vitor, então. E para falar aqui sobre cloud, por que investir em cloud, tanto da parte do desenvolvedor aí, do dia a dia de quem programa, quanto para as empresas que investem em infraestrutura, eu tô aqui com o Vitor Chinia. Como é que você tá, Vitor? Vitor ou Victor? É Victor. Victor. Opa. Isso aí. Bom, brigadão, Gabs. É uma honra estar aqui falando contigo, explicando um pouquinho mais sobre a parte de cloud, né? Para quem não me conhece, sou o Victor Chinia, trabalho como arquiteto de soluções na unidade de cloud na IBM. Então a gente tem uma plataforma de cloud pública e a minha missão é sempre resolver problemas, ajudar os nossos clientes utilizando tecnologia dentro de uma cloud pública. Tá? Então é uma honra estar aqui falando sobre esse assunto junto com um grande ícone da comunidade de tecnologia, e vamos que vamos. Ícone, você foi generoso nas palavras, obrigado. Bom, Vitor, cara, quando a gente fala cloud, né, eu acho que tá longe de ser um termo novo, né, é uma coisa que a gente já escuta falar há um tempo, e eu acho que a grande maioria das pessoas hoje, quando pensa nisso, eu não sei, pelo menos na minha cabeça, né, do que eu vejo no mercado, assim, parece que é uma coisa já consolidada, que meio que todo mundo usa e tudo mais, mas não é bem assim, né, e também, quando a gente fala cloud, também é um termo bem genérico, né, tem bastante coisa envolvida aí. Então eu queria conversar um pouco aí com você. Eu acho que gostaria de começar do ponto de vista dos desenvolvedores, né, por que hoje em dia, para quem é dev, independente da stack que usa, você acha que seria legal as pessoas começarem a estudar cloud? E, assim, mais uma vez, como eu falei, né? Cloud é um termo muito genérico. Se você puder até entrar um pouco mais em detalhes, o que envolve cloud para os devs que estão assistindo a gente aqui agora, seria ótimo. Não, com certeza. Eu acho que é importante todo mundo estar ciente que hoje, qualquer negócio, inclusive mesmo para os desenvolvedores que trabalham como freelance, todo e qualquer negócio precisam estar na nuvem, tá? Então, assim, se você não é visto digitalmente, é como se você não existisse, né? Então, mesmo a padaria aqui do lado de casa da Dona Maria, ela precisa estar online, ela precisa estar no mundo digital exatamente para que as pessoas vejam, né? E principalmente com a pandemia, a gente percebeu que todo negócio, por mais que passe por um lockdown, né, igual está acontecendo em São Paulo, o negócio precisa continuar, né? Então, parte de cloud, né, e aí de forma genérica, ela permite que as empresas continuem atuando mesmo quando o meio físico, né, como as lojas online, as lojas físicas não estão funcionando, estão tudo fechado, né? Então, cloud é o que permite que as empresas continue funcionando. E aí, trazendo uma perspectiva de desenvolvedor, o que é importante todo mundo tá ciente, né? Eu venho do mundo do desenvolvimento, eu sou desenvolvedor, então o que é importante? São dois aspectos que acabam pesando bastante para todo mundo, especialmente para os desenvolvedores que trabalham na web, então desenvolvedores C#, Java, Node, Python, Go, todas essas linguagens que trabalham com web, é uma maneira de você publicar o teu trabalho online. Então hoje a gente tem ferramentas, né? Muita gente acaba tendo site subindo no GitHub, tem empresas que utilizam desenvolvedores que utilizam, por exemplo, Kubernetes, que é uma forma de você criar uma aplicação em container e subir na nuvem de uma forma mais gerenciada, né? Gerenciar container na nuvem e por assim vai. Mas a maneira
como a gente acaba desenvolvendo as nossas soluções, isso é muito importante para que a gente traga sempre 3 itens muito importantes, que isso a grande maioria das empresas acabam buscando. Processamento, disponibilidade e segurança, tá? Então são 3 itens que todo mundo busca. Todo mundo quer que a aplicação, a solução, ela funcione muito bem, tenha um alto processamento, ela que esteja sempre funcionando 24/7, né? Então esteja sempre disponível, e segurança, que durante a pandemia acabou sendo um fator de extrema importância, já era importante, mas as empresas acabaram investindo mais ainda, e é uma visão que o desenvolvedor precisa ter, tá? Então ter essa visão de segurança. Inclusive, a gente fala de segurança, mas saiu um relatório da Snyk. Snyk é uma grande empresa de segurança, e ela fala que dentro da última pesquisa de 2020, os funcionários acabam colocando sempre o peso no desenvolvedor, né? Então, se não me engano, são 55% da responsabilidade de segurança é do desenvolvedor. E na nuvem, mesmo a gente tendo uma alta disponibilidade, uma alta visibilidade, a gente acaba aumentando mais o risco de segurança. Então é um item que a gente acaba trabalhando bastante com a nuvem, né? Não é só subir uma aplicação na nuvem, uma máquina virtual. Eu preciso trabalhar também algumas camadas de segurança, que obviamente, quando a gente trabalha numa empresa maior, isso já é muito mais consolidado. Mas quando a gente trabalha principalmente com empresas menores, startups, até mesmo freelancers, isso acaba sendo um ponto muito sensível. Porque se teu cliente não fala isso, não toca nesse assunto, muito provavelmente você não vai colocar esse tipo de camada de segurança. Vai colocar o básico na autenticação, você vai colocar um bcrypt, fazer uma encriptação com MD5, mas na hora que você vai criando as camadas dentro da infraestrutura, de onde a sua aplicação está rodando, aí sim você começa a ter um risco de uma invasão, de um ransomware, né? Que isso é um caso que aconteceu bastante em 2020, e por assim vai. Então por isso que cloud não é só por um DevOps, não é só por um SRE, ela é para todo mundo. Então todo mundo tem que conhecer bem a nuvem, óbvio, cada um conhecendo os seus serviços, o que utiliza no dia a dia, mas é importante todo mundo estar sempre vendo como eu consigo melhorar, como eu consigo otimizar o uso da nuvem, e por isso é importante você ter esse conhecimento profundo em alguns serviços, cada um com seu papel, conhecendo detalhadamente determinados serviços. Boa. Uma coisa que você falou aí, né? Anos atrás, quando a gente começou a falar mais de cloud, eu lembro que uma das coisas que a gente debatia bastante era a questão de, agora não preciso mais ter servidores físicos, não preciso comprar mais máquinas, né? Para deixar as minhas aplicações rodando e tudo mais. Mas, como você bem acabou de falar, é muito mais do que simplesmente hospedar aplicações, né? E você, como pessoa que trabalha aí na IBM, que oferece vários serviços nesse sentido de cloud, você tem um conhecimento bacana de outras coisas que dá pra fazer na cloud, além de hospedar sites. Eu queria que você falasse um pouquinho o que tem aí, cara. Pode falar dos produtos e o que faz, porque eu realmente tenho curiosidade, porque assim, eu particularmente não coloco um site em produção desde a época que a gente subia as coisas direto no servidor físico, né, on-premise. Eu não cheguei a trabalhar, né, como dev no dia a dia no cloud, então eu tenho muito pouco conhecimento sobre isso. Vamos lá. Legal, essa parte é importante. Vamos separar 2 caminhos diferentes. Quando a gente fala de subir uma aplicação, hoje tem muitas formas de subir, cada um sobe de uma forma diferente, né? Hospeda em provedores diferentes, mas falando dentro da IBM Cloud, que é a nossa plataforma de cloud pública, a gente hoje consegue subir Cloud Foundry, que é uma plataforma open source. Para quem já conhece IBM Cloud, ela foi a base antigamente, quando a gente conhecia a IBM Cloud como Bluemix, né? Ela era uma forma de a gente subir, ela funciona muito parecido com o que hoje muitos servidores acabam trabalhando. Você define o runtime, qual que é a linguagem que você está trabalhando, ou se é um Docker, e aí você define quanto de memória RAM você precisa e você sobe na nuvem. Hoje a gente trabalha com a parte de containers, com Kubernetes e OpenShift, então a gente tem as 2 opções. Kubernetes muito mais para quem quer ter uma gestão muito mais profunda das camadas, então definir muito bem a parte de services, namespaces, organizar bem a casa, e tem hoje a gente tem a opção de ter o OpenShift, que aí ele roda, ele tem uma base em cima do Kubernetes, então por baixo roda o Kubernetes também, mas como a gente tem uma camada de software, tem ferramentas, softwares lá de monitoramento, análise de logs, até uma interface gráfica que ajuda bastante o desenvolvedor a se preocupar menos com os comandos de linhas, né? Porque hoje, para você definir um arquivo YAML do Kubernetes, ele não é tão simples como parece. E você fazendo isso no OpenShift, isso facilita e muito a questão de operação. Então você tem uma camada de software, você consegue visualizar tudo. Temos a parte de Object Storage, então é muito comum
as empresas, principalmente os desenvolvedores, né, subirem dentro de um bucket, de um S3, nós temos essa função também de subir dentro de um bucket no Object Storage, mas aí a nossa recomendação é sempre trazer uma camada de segurança em cima, né, porque você acaba tornando um bucket público. Temos a parte de serverless, então hoje a gente está falando muito de serverless, né, de functions. Isso é uma maneira de você até criar microserviços e manter uma arquitetura muito mais dividida, muito mais escalável, né? E principalmente com um serviço que se escala sozinho. Então a gente tem essas opções na parte de serverless. Inclusive, no evento que a gente vai fazer, a gente vai falar de uma nova oferta, um novo serviço chamado Code Engine, que ele é como se fosse um Knative as a Service. Um Knative nada mais é do que um serverless que roda dentro de um Kubernetes, né? Para quem conhece, o Knative ele nasceu dentro do Kubernetes para facilitar com que os desenvolvedores que trabalham com Kubernetes, eles consigam utilizar a tecnologia serverless, mas sem ter que aprender uma stack nova. Então é para exatamente o pessoal que trabalha dentro do Kubernetes. E aí a IBM fez o quê? Pegou, montou uma infraestrutura compartilhada, né, o shared que a gente chama, multi-tenant, e aí você consegue utilizar o Knative de uma maneira muito mais simples. Você não precisa aprovisionar um Kubernetes para você depois utilizar o Knative. A gente já tem uma oferta gerenciada. Isso é para definir e subir uns sites. Hoje tem bastante opção, uns são mais interface gráficas, outros é mais comando de linha. Agora, trazendo outros serviços, eu acho isso bem interessante porque talvez isso é um diferencial da IBM. Nós temos serviços de inteligência artificial, então muita gente conhece o Watson, nossa principal oferta de inteligência artificial, então desde construção de chatbots ou interfaces conversacionais, temos plataforma de dados, então para quem utiliza muito o Jupyter Notebook, que precisa construir modelos de machine learning, a gente tem uma plataforma dedicada a isso, temos serviço de processamento de linguagem natural, então para quem precisa construir o seu modelo de análise de textos, a gente tem serviço para isso, assim como classificadores de texto, conversão de voz para texto, texto para voz e até tradutor. Então traduzir de uma linguagem para outra, né? de um idioma para o outro. Isso é a parte de inteligência artificial. Temos também a parte de blockchain. Então, para quem não conhece, a gente trabalha com uma tecnologia chamada Hyperledger, né? Hyperledger é uma tecnologia de blockchain, é uma tecnologia permissionada. Então, não vou entrar em detalhes, mas o funcionamento dela é um pouco diferente do que hoje você utiliza numa rede de um Ethereum, de um Bitcoin, que é uma não permissionada. Então, aqui você tem um pouco mais controle, visão de todos os participantes da rede. Por isso que é muito mais adotado pelas empresas, pelas organizações. Então, existem vários estudos no mundo inteiro que visam adotar essa tecnologia como a principal tecnologia de blockchain, ao invés de uma criptomoeda. Isso é um estudo. Tem a parte de analytics, a parte de IoT. Então, é muito comum, principalmente os profissionais que gostam de trabalhar com IoT, você tem uma ferramenta que consegue juntar todos os dados num lugar só, né? Então, prover um meio de você utilizar o protocolo MQTT, que é o principal protocolo de comunicação com os dispositivos nesse mundo IoT. Tem outros serviços de desenvolvedores, então, para quem gosta de DevOps, então tem todo um pipeline que você consegue definir, então você não precisa movimentar o teu código lá do GitHub para um repositório nosso. Pelo contrário, onde você está ali com do GitHub, GitLab, Bitbucket, a gente consegue conectar e aí você consegue configurar uma esteira DevOps para você fazer toda a parte de teste de unidade até teste end-to-end, subindo em ambiente de homologação, produção, e aí assim vai. Temos serviços de banco de dados gerenciados, tem serviços que é muito utilizado pelas empresas, mas menos utilizado por desenvolvedores, que são os casos de máquinas virtuais, bare metal. Isso porque os desenvolvedores eles procuram sempre ter menos responsabilidade na parte de infraestrutura e mais e o foco maior no que traz valor, né? Para nós trabalhando com desenvolvimento, o foco é código. Então, foi o que eu expliquei no começo, né? Kubernetes acaba sendo uma boa opção, Cloud Foundry acaba sendo uma boa opção, o S3, né? O Cloud Object Storage que nós temos dentro do Bucket para você expor um front-end, uma UI, é uma forma também interessante de você facilitar a tua gestão, né? A parte de baixo, a gente nem tá falando de servidor, de storage, de network, que são camadas lá embaixo de uma infraestrutura. O desenvolvedor ele foca o quê? Na aplicação, no código e no dado.
que acho que para muitos desenvolvedores acaba sendo o grande objetivo. Então, resumindo, inteligência artificial, Analytics, blockchain, toda a parte de IoT, serviços de desenvolvedores que são bancos de dados, a parte de DevOps, tem serviços de mobile, então tem um serviço que você consegue até controlar quais são as funcionalidades que vão estar disponíveis no teu aplicativo e por assim vai. Tem diversos serviços na nossa nuvem e dependendo do teu cenário vai ter uma tecnologia que vai te ajudar a resolver um problema, né? Eu sempre reforço isso. Temos a tecnologia para resolver o seu problema. Isso é legal, cara. Vocês têm mesmo, porque é muita coisa, né? E para os devs que estão assistindo a gente aqui nesse momento, que estão escutando você falar esse monte de coisa interessante aí, e que assim como eu, nunca tiveram esse contato com a cloud da IBM, nem com nenhum serviço, e querem começar a brincar com alguma coisa, querem começar a testar, querem começar a estudar e tudo mais. O que você recomenda que essas pessoas vão fazer, cara? Simples, tá? A gente tem uma camada gratuita, então é só você entrar no cloud.ibm.com e se cadastrar, né? Você vai ter acesso a uns 50, 55 serviços de forma gratuita. Utilizem, existe um teto, né, da utilização. E se você quiser se aprofundar mais, existem outros serviços que não estão nessa camada gratuita, mas a partir do momento que você colocar o cartão de crédito, ele já libera o plano gratuito de alguns serviços. Então você consegue utilizar um cluster Kubernetes gratuitamente, mas para isso você precisa colocar o cartão de crédito. Mas aí, de novo, cria sua conta, veja quais serviços fazem sentido. Inteligência artificial, IoT, banco de dados, você tem isso disponível na camada gratuita. Então se inscrevam, criem a sua instância e experimentem. Mais importante, experimentem. E lá nesse link que você falou tem tutoriais, tem alguma coisa que a pessoa pode começar do zero? 2 lugares, tá? A documentação, então vocês vão criar uma conta. Na real, já logo na página de login, vocês vão ver um item escrito Docs. Documentação, existem documentações com vários tutoriais, então, eu quero entender como funciona Kubernetes. Vai ter uma aba dentro da documentação do Kubernetes falando sobre tutoriais. O que você consegue fazer, alguns exemplos, e aí tem um outro site que é o developer.ibm.com, que é um site para desenvolvedores. Então, você que é um desenvolvedor, quer aprender a utilizar uma tecnologia ou quer procurar, às vezes, um tutorial, um vídeo, um blog post, ou mesmo, que eu gosto bastante. Às vezes você quer ver um código pronto, quer comparar, quer entender, ver a implementação. Lá também tem o que a gente chama de Code Patterns, que exatamente são códigos prontos que te ajudam ou a inicializar um projeto de maneira mais rápida, porque já estão prontos, ou às vezes pode te dar uma ideia para resolver um problema que você está encucado aí há dias. Então são 2 lugares, documentação e IBM Developer, né? developer.ibm.com, e a documentação é cloud.ibm.com/docs. E a gente vai deixar esses links aí que o Victor falou na descrição do vídeo aqui. Agora, Victor, e pra galera que tá vendo a gente e de repente tem uma empresa ou tem um serviço e assim, cara, é muito fácil você ficar perdido em meio a tantas possibilidades e às vezes você vê gente falando, nossa, você precisa disso, você precisa daquilo e você não sabe exatamente se você precisa mesmo. Será que eu preciso de todos esses serviços que você falou aí na minha empresa? Para essas pessoas que têm dúvida dos serviços, elas querem entender melhor. Tem alguma coisa específica que você sugere? De repente, ir lá e assistir o Talking Labs? Além disso, né? Além de assistir o Talking Labs, o que mais que você sugere? Bom, a gente tem vídeos no YouTube, muitas das vezes é o meu canal, às vezes de estudo de algumas novas tecnologias, então temos um canal no YouTube, IBM Cloud, você pode procurar qualquer um da IBM, né? Você pode me procurar nas redes sociais, no LinkedIn principalmente, e às vezes uma simples dúvida sua, pode ser que eu te responda na hora. Ou às vezes eu analiso o teu cenário, eu ou qualquer um dos nossos arquitetos, os nossos vendedores, analisamos o seu cenário e entendemos se faz sentido ou não. Às vezes para o seu cenário é algo mais simples, é um serviço. Às vezes para o seu cenário a gente precisa montar toda uma arquitetura para uma solução, porque não é tão simples assim. Mas de qualquer forma, temos canal no YouTube, temos os blogs, né, dentro do site da IBM e principalmente, se você entrar em contato com qualquer um de nós da IBM, a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Não esquecendo do Talk Labs, né? Acho que é importante, né? Então, a gente vai fazer um evento dedicado para explicar sobre algumas tecnologias de inteligência artificial e cloud. Victor, conta pra gente o que você tem estudado recentemente. Pode ser de cloud, pode ser de... Né, você falou aí de chatbot, inteligência artificial. Conta pra gente o que de bacana você tem estudado nesse momento que você gostaria de compartilhar com a galera que tá assistindo aqui com a gente. Olha, eu tenho estudado algumas tecnologias. Vamos primeiro separar, né? Que acho que é importante. A nível negócio,
e eu tenho estudado bastante como que as tecnologias têm impactado a indústria. Então, se você notou, para quem acompanha IBM, desde 2019 a gente vem falando de nuvem, tecnologia para a área de finanças e banking, né? Então, isso, para quem não sabe, 26% das grandes empresas estão na nuvem, ou seja, se a gente reverter 74% ainda tem seu próprio servidor dentro de casa, on-premise ou data center, e a gente vem trabalhando bastante para ajudar essas empresas. Se a gente for olhar bem de perto para as empresas que são altamente regulamentadas, então são indústrias muito específicas que precisam de uma certa segurança, né? No caso, finanças, banco, isso reduz para 4%. Então, 4% das empresas estão na nuvem. Então, 96% utilizam o servidor dentro de casa, né? Os bancos, se você for olhar os bancos aqui no Brasil, todos eles têm um data center próprio, que eles têm toda uma governança, segurança, etc. Então, desde 2019, a IBM vem falando de tecnologia para a área de finanças. E esse ano, a Microsoft anunciou a área de finanças, a AWS anunciou também a área de tecnologia para finanças. Então, o que a tecnologia consegue ajudar as empresas, em especial finanças, bancos e até telecomunicações, com o que a gente tem hoje, né? Principalmente o que a gente tem disponível, o que a gente precisa trabalhar, segurança, que é um fator importante. Então, para quem não sabe, para essas áreas de finanças e banking, segurança é um fator bem crítico, então a gente vem estudando bastante esse assunto. Eu tenho estudado bastante a parte de serverless, containers. Para quem não sabe, para o pessoal mais novo isso é mais comum, mas para quem trabalha com empresas mais antigas, que às vezes tem servidor dentro de casa, isso é menos comum. Isso é dentro da jornada para a nuvem, que a gente chama aqui dentro, acaba sendo passo 3, passo 4. Então você já está utilizando o servidor dentro de casa, você vai para a nuvem, da nuvem você estabiliza, né? Mantém os seus servidores funcionando de forma correta, normalizado, e aí depois você começa a pensar em novas soluções, e aí essas novas soluções, elas já são construídas na nuvem. Então esse terceiro passo, aí você já começa a adotar tecnologia como Kubernetes, OpenShift, serverless, de uma maneira que você consiga escalar ainda mais as suas aplicações. Então, containers e serverless são 2 itens que eu venho estudando muito de tecnologia. E, por fim, inteligência artificial. Como tem feito esses avanços na área da inteligência artificial? Porque se você for parar para pensar, a gente ainda está numa fase em que a inteligência artificial, ela serve para resolver um problema específico. A inteligência artificial ainda não pensa como um ser humano, né? Que é a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. A gente conseguiu estabilizar muito bem a inteligência artificial fraca, que é a Weak AI. Agora, o Strong AI, que é quando a inteligência artificial ganha mais autonomia, começa a pensar como seres humanos, isso é algo que ainda está sendo trabalhado aos poucos. Então, é um item que eu venho estudando também bastante para ver como a gente consegue trabalhar e quais são os investimentos que têm sido feitos nessa área. Tem um pouco mais de pesquisa. Aí são 4 itens que eu venho estudando bastante. Indústrias, né? Tecnologias em indústrias, serverless, container e a parte de inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, né? Você falou aí de Weak AI, Strong AI. A Strong AI seria aquela inteligência artificial que a gente vê em filme, que seria aquele negócio super avançado, né? De repente até meio perigoso e tudo mais. Isso. Existem pesquisadores que eles apontam, né, que a inteligência artificial é algo, por mais que ela esteja avançando para esse lado, ele ainda existe um controle e você consegue gerenciar bem, você consegue controlar bem o que a inteligência artificial vai executar, né, porque ela é monitorada. Agora, existem outros pesquisadores, outros profissionais da área de tecnologia que começam a pensar exatamente como se fosse o filme Eu, Robô, que é as máquinas indo contra os seres humanos. Alguns começam a projetar a inteligência artificial como se fosse algo mais tipo Black Mirror. Para quem assistiu essa série no Netflix, tem vários mundos, várias visões do futuro, mas a minha visão está muito mais relacionada a como que a gente consegue dar mais autonomia, né? Como a gente consegue, ao mesmo tempo, controlar aquilo que está sendo executado, aquilo que está sendo aprendido, mas ao mesmo tempo dar uma certa autonomia para que a inteligência artificial consiga, dentro de uma caixinha, né? Porque é isso importante ter esse controle, como que ela consegue aprender e explorar cada vez mais os dados que a gente tem disponível. Tudo é baseado em dados, né? Não existe nada que não seja feito sem os dados. Vou dar um exemplo, né, do que a gente trabalha. Eu não consigo falar para você que um chatbot falar para você que você tem dinheiro na poupança e você fala assim, não, mas eu não tenho dinheiro na minha bolfunfa. E bolfunfa é um termo
que se não for ensinado para inteligência artificial, provavelmente ela não vai ter entendido. Então, tudo gira em torno de dados. Então, para isso que é importante a gente sempre ter dados muito limpos, não muito controlado, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com a parte de bias também que a gente vem estudando aqui dentro da IBM. Mas isso eu acho que é um ponto bem interessante da parte de inteligência artificial. O que você vê de tendência legal para esse ano aí que você aconselharia aos jovens que estão nos assistindo a estudarem? Olha, tendência. Se a gente for olhar um relatório que saiu do World Economic Forum, eles até listam quais são as profissões que têm ganhado bastante espaço. E algumas coisas vêm me chamando muita atenção. O que a gente já sabe, né? Então, para quem é desenvolvedor, tem sempre um grande espaço dentro do mercado de trabalho, mas especialmente se a gente começa a entender que tudo está rodando na nuvem, é importante que você tenha um conhecimento na parte de nuvem, pelo menos se aprofundar um pouco mais na parte de nuvem. Para as empresas isso é mais comum, né? Porque vai adotando e vai investindo em capacitação, mas para quem está entrando agora no mercado, é legal você dedicar um tempo para estudar um pouquinho mais sobre os serviços, as tecnologias que tem na nuvem. Além disso, um outro item que acaba surgindo bastante é a parte de inteligência artificial e ciência de dados. Como o mundo está se digitalizando, está digitizando, é muito comum que é gerado muito mais dado. E aí, com os dados tendo em mãos, né, as empresas tendo acesso aos dados, elas precisam entender o que vai fazer com o dado. Então, a partir do momento que você tem profissionais que entendem bem a parte de limpeza de dados, a parte de exploração de dados e até transformação nisso em modelos de machine learning, de inteligência artificial, você começa a identificar valor em cima dos dados. Você transforma dados em informação. E informação na mão de profissionais de negócio se torna uma arma potencialmente importante para que você consiga tomar certos rumos no teu negócio. Então, além da parte de cloud, a parte de data and AI entra muito forte aí esse ano, assim como outras habilidades que também entram, que são muito mais soft do que technical, né? Muito mais de comunicação, de vendas do que de fato técnico. Mas isso é algo intrínseco e algo que a gente vem explorando, os profissionais vêm investindo bastante ao longo do tempo, né? Então você tem que sempre ter um paralelo dos dois. Mas, tecnicamente falando, cloud, data e inteligência artificial são 3 tópicos muito importantes aí para ao longo de 2021. Que são 3 tópicos que serão abordados em várias palestras diferentes no Talking Labs dos dias 16 e 17, não é mesmo? É isso aí. Estarei com todos aí na primeira apresentação, então a gente com certeza vai se ver lá. Cara, valeu pela sua presença aqui no meu canal. Um dos primeiros vídeos aqui do meu canal. É legal ter uma pessoa bacana que nem você aqui conversando comigo. E eu queria convidar você que está assistindo a gente aqui nesse momento, seguir o Vitor nas redes sociais. As redes dele estão aqui na descrição do vídeo. Seguir a IBM e participar do evento no dia 16 e 17 agora de março. O link está na descrição aqui também.